Atos dos Apóstolos, este livro fascinante, com histórias e pessoas envolventes. Flávio, ficou claro para nós que o autor do livro de Atos é Lucas. Lucas é um gentio e ele tem particular interesse em envolver todas as pessoas no plano da salvação. Agora, vamos tratar um pouco mais e aprofundar um pouco mais sobre a temática do livro de Atos. O que podemos dizer a respeito disso? O tema, qual é o tema do livro de Atos? Qual a estrutura desse livro para a sua melhor compreensão? O que eu observo no livro de Atos, em primeiro lugar, é que o livro de Atos vai mostrar como as profecias de Jesus vão se cumprir. Porque se você observar, tanto lá em Marcos 16, em Mateus 10, Mateus 24, Jesus diz, olha, vocês vão estar diante de tribunais, vocês vão estar diante de governadores e reis, vocês serão levados para a sinagoga para serem açoitados, vocês vão falar em novas línguas, inclusive vocês serão mordidos por serpente e não morrerão. Isso conta lá. Tudo isso, então, tudo que Jesus falou que aconteceria, está acontecendo no livro de Atos. E em Atos 1:8, Jesus vai dizer que eles seriam testemunhas de Jesus, né? Vamos ler esse texto? Vamos ler. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é a estrutura do livro de Atos. Começa ali em Jerusalém, depois nós vemos o Evangelho chegando na Judéia e Samaria, e por fim vai até os confins da terra. É interessante que o livro de Atos está dividido em dois personagens, Pedro e Paulo. A primeira metade é de Pedro, a segunda metade é de Paulo. Pedro enfrenta um mago, Paulo enfrenta um mago. Pedro ressuscita uma pessoa, Paulo ressuscita uma pessoa. Pedro exorciza demônios, Paulo também faz. Pedro pega para o gentio, Cornélio, Paulo pega para os gentios. Então nós vemos assim uma ligação de um com o outro, e eles vão se encontrar no Concílio de Jerusalém, que é o ponto alto. Você acha que existe, Flávio, uma intencionalidade nesse paralelismo entre as duas pessoas, Pedro e Paulo? Com certeza. Você tem ali Pedro representando especialmente a igreja de Jerusalém no começo, e depois a sequência com Paulo. E esse paralelismo é para mostrar que nenhum é maior do que o outro. Tanto o judeu quanto Paulo sendo judeu, mas o evangelho para os gentios, ele tem o mesmo valor que o evangelho para os judeus. Nada na Bíblia é coincidência. Você acha que, talvez para os dois, vocês acham que essa estrutura, essa composição estava clara na mente do autor e ele intencionalmente, dirigido pelo Espírito Santo, mas ele estruturou de tal forma que fosse mais um elemento de convencimento ao seu público? Note, Lucas escreve Atos da perspectiva de um historiador. Hoje nós temos estudos que apontam que a tradição historiográfica dos tempos de Lucas, começando ali com Tucídides, que ele conhecia Heródoto, Lucas toma disso, ele quer contar uma história. E como os historiadores daquela época, o propósito não era simplesmente narrar a história, era narrar a história com um propósito. Narrar a história de tal maneira que uma determinada lição, alguma coisa ficasse subjacente, latente, enquanto o leitor lê a história. É por isso, por exemplo, que muitos detalhes que a gente gostaria de ter em Atos não acontecem. Porque os historiadores naquele tempo não tinham a intenção de contar todas as minúcias. Então, se Lucas tem o propósito de mostrar o estabelecimento do reino de Deus e como esse reino vai crescendo a partir de Jerusalém e vai até os confins da terra, Lucas seleciona as histórias que confirmem isso, que vão mostrar que isso aconteceu. Quando o pastor Flávio fala sobre Atos 1:8 como estruturando, não é porque a gente está impondo isso. Vamos escolher um verso aqui que Lucas vai estruturar o livro. Se nós lemos o livro, é isso que acontece. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 6, tudo gira em torno de Jerusalém. Isso. Os cristãos estão em Jerusalém, o Pentecostes acontece em Jerusalém, as nações estão reunidas em Jerusalém para ouvir o sermão de Pedro, em Atos 2. A dificuldade entre os helenistas e os judeus, ali no capítulo 6, está tudo acontecendo em Jerusalém. Quando os diáconos estão escolhidos, e Lucas para contar essa história, por que ele vai fazer isso? Porque nós vamos ter a história do martírio de Estevão, que é importante porque vai introduzir Paulo na história. Ele é introduzido e fica lá quietinho até ele voltar depois de novo na narrativa. Mas em seguida, Lucas se concentra em Filipe, que era um dos diáconos, dos 7, do grupo dos 7,
E para onde ele vai? Primeira coisa que Filipe faz é ir para Samaria, para pregar o evangelho lá. Então Filipe agora faz o evangelismo em Samaria. João e Pedro vêm para confirmar o que está acontecendo ali. E a narrativa vai avançando. Quando nós chegamos no capítulo 10 e 11, como o pastor Flávio falou, nós ainda estamos com Pedro como personagem principal. Mas o que acontece com Pedro? Pedro tem a visão do lençol e vai pregar agora para Cornélio, um gentio. Ele rompe agora o evangelho rompe mais uma barreira. Ele não está mais concentrado na Judéia e Samaria. Ele agora está indo para os gentios. Gente de outros povos que não tem nada a ver com isso. A partir daqui... Aí depois os confins para os confins. Aí nós temos as narrativas das viagens de Paulo. Paulo faz 3 viagens missionárias e uma última que ele é levado a Roma. Quando ele chega em Roma, Roma era os confins da terra do tempo, do Império Romano. Aquilo era o mais distante de Jerusalém que você podia imaginar, era estar em Roma. E aí, como o pastor Fábio falou, o último verso diz: agora Paulo está em Roma, pregando sobre o reino de Deus naquela cidade. Então, não é porque Atos 1:8 diz que é Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. A gente detecta que Lucas está estruturando, está dando a dica ali porque a gente lê o livro todo. Então, o livro todo está estruturado nessa jornada do evangelho, saindo de Jerusalém e indo até os confins da terra. A gente percebe que a Bíblia não é um livro que, assim, evidentemente trata de conceitos, mas a partir de histórias, os conceitos ficam claros, né? Eles vêm à tona, exatamente. Lucas, uma das características literárias, agora falando dos recursos literários, Sim, que Lucas usa, é justamente contar a história de personagens para reforçar coisas boas ou contar coisas ruins. Por exemplo, antes da história da Ananias e Safira, que talvez seja uma das mais emblemáticas, tem a história de Barnabé. Então, primeiro se conta a história de Barnabé. Barnabé era bondoso, vendeu suas posses, deu à igreja. Aí, em seguida, Lucas vai narrar Ananias e Safira, que fazem completamente o inverso. não vamos tratar deles aí mais para frente. Flávio, nesta ideia de narrar, de contar histórias e de envolver pessoas, como é que o livro de Atos nos dá princípios de administração eclesiástica? Então, veja, nós podemos citar algumas situações, né? A questão da escolha dos diáconos nós vamos ver um pouquinho mais adiante, mas eu acho que o Concílio de Jerusalém é uma referência importante. Se nós observarmos, por exemplo, Paulo e Barnabé tinham o Espírito Santo. Por que eles não vão decidir? Porque eles tendo o Espírito Santo, eles não podem decidir a questão. Eles vão até a liderança da igreja. Eu acho que isso daí ensina algo importante para nós. Por mais que você tenha a sua posição, esteja na liderança há muito tempo, seja uma pessoa consagrada, a gente tem que buscar a orientação da igreja. Como que se dá o concílio? Pedro dá o testemunho, como aconteceu com Cornélio. Como Deus está guiando? Você lembra como Deus guiou no passado, você está preparado para o presente. E no final, o que Tiago faz? Abre a Bíblia e vai falar sobre o estabelecimento do reino de Davi. Mais uma vez, a temática do reino volta. E esse que aparece lá em Amós. E aí ele vai dizer que esse reino que vai vir às pessoas de outros povos estava se cumprindo. Então, você vê uma situação na igreja, a igreja deve se reunir, buscar lembrar como Deus guiou no passado, buscar a palavra de Deus, e aí a própria palavra de Deus é que decide. Até porque os 4 decretos que aparecem lá para os gentios estão em Levítico 17 e 18. Nem a decisão final foi fora da Bíblia. E aí nós podemos ver outros exemplos, como fazer um sermão, que a gente vai ver daqui a pouco, os estudos bíblicos, como aconteciam antes do batismo, depois do batismo. Tarcísio, eu tenho uma curiosidade. Como é que Lucas, como historiador, ele tinha uma porção de histórias para contar, né? Como é que um escritor bíblico seleciona do material imenso aquilo que ele julga importante para pôr no cano que hoje temos? Não, isso não está explícito em Lucas, mas está explícito na Bíblia. Quando Pedro diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, Pedro está dizendo que o que quer que o escritor canônico faça, ele não faz pura e simplesmente da cabeça dele.
ao autor maior, o Espírito Santo, guiando esse processo, para que aquilo que esteja contemplado no escrito seja aquilo que vai edificar a igreja e realmente dar a mensagem de Deus. É a mesma coisa que acontece com Lucas. Lucas é o paradigma do escritor bíblico que em nenhum momento faz a declaração de que ele recebeu a palavra de Deus, que ele recebeu uma visão, um sonho. Não. Em nenhum momento ele diz isso. Na verdade, quando a gente entende que Lucas e Atos estão ligados, o que Lucas faz no Evangelho, ele faz em Atos. O que ele diz que fez em Lucas? O que ele disse? Lá em Lucas 1, 1-4... Vamos ler esse texto? Ou seja, você está sugerindo que a mesma metodologia de Lucas se aplica a Atos, porque eles são 2 volumes de um livro só. Nós temos evidências disso. A gente vai ler em seguida, mas só para, enquanto a gente lê, essas coisas serem detectadas. Lucas dedica o Evangelho a Teófilo e Atos a Teófilo. Quando Lucas termina a narrativa dos Evangelhos, termina narrando a ascensão de Jesus assim, de maneira bem simples. Quando ele começa Atos, ele retoma o tema da ascensão para depois continuar. Essas 2 coisas, entre outras várias, já me dizem que Lucas já tinha em mente escrever Lucas e Atos como um único livro dividido em 2 tomos. O tomo 1, História de Jesus. O tomo 2, História da Igreja. E aí aqui agora, quando a gente vê como é que Lucas fez, qual metodologia que ele usou, a gente entende que Lucas deve ter usado a mesma coisa. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, note, Lucas não vai narrar de qualquer jeito. Ele vai organizar o material. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, Lucas não tirou coisa da cabeça. Ele foi conversar com as pessoas. Os apóstolos ainda estavam vivos. Claro. Ele foi companheiro de Paulo. Ele muito provavelmente conheceu, é possível que tenha conhecido Pedro e talvez outros apóstolos. Conheceu, se tratando do Evangelho, deve ter conhecido as pessoas que foram curadas por Jesus. Se tratando de Atos, deve ter conhecido muitas pessoas e igrejas que foram atingidas pelos apóstolos. Então Lucas está fazendo uma pesquisa. Aí ele vai dizer, igualmente a mim me pareceu bem, depois da acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fosse instruído. Então Lucas faz uma pesquisa, como historiador, tanto para o Evangelho quanto para Atos. Mas essa pesquisa não é cega. É uma pesquisa guiada pelo Espírito. Quem aprova isso é Pedro. E agora nós temos uma confirmação de que bíblica, de que a igreja entendeu Lucas, o seu Evangelho e por consequência o seu livro histórico, de uma menção que Paulo faz às Escrituras. Isso está em... deixa eu me lembrar aqui especialmente. Pedro vai fazer essa menção. Flávio, quando Paulo fala sobre as Escrituras do Antigo Testamento, ele vai falar do boi, depois vai dizer boi que debulha, né? Boi que debulha. Matarás a boca do boi. Isso. Enquanto esse debulha. Né? E em seguida Paulo vai citar um trecho do livro de Lucas, dizendo, as Escrituras dizem assim. Então, o que os autores, o que Lucas faz é, inspirado pelo Espírito Santo, narrar a história de Jesus, narrar Atos, e agora ele é guiado pelo Espírito Santo para fazer isso. Não faz da cabeça dele. E é interessante só um detalhe que Lucas ele vai fazer essa pesquisa uma parte de Atos, a outra ele vive, né? É aquelas sessões que nós chamamos que aparece a expressão, o pronome nós. Isso. Né? Como por exemplo aqui em Atos 20, verso 13. Nós, porém, perseguindo, embarcamos e navegamos. Então, ali ele já era uma testemunha na história, né? ocular. Agora, Flávio, depois do capítulo 1 que dá o norte para o que vai acontecer, inclusive para a teologia do livro, o capítulo 2 nos apresenta o famoso discurso de Pedro, discurso comovente. Há uma relação entre esse discurso de Pedro em Atos 2 com o tema do livro todo?
Com certeza. O discurso de Pedro, primeiro, quando nós observamos, é um sermão, ele é bíblico, ele vai citar muitas passagens do Antigo Testamento, ele é cristocêntrico, né? E ele termina com uma afirmação sobre o reino, né? Ele vai usar ali o Salmo 110, no final dele, ali nos versos 33 a 35, né? Dizendo assim: exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Ele vai terminar com um salmo messiânico, né, falando sobre o estabelecimento do reino. O interessante desse sermão de Pedro é que quando o sermão é bíblico e é cristocêntrico, né, eu até às vezes fico pensando se esse sermão era 100% de Pedro, porque ele narra tudo que o Antigo Testamento falava a respeito de Jesus. É o discurso de Jesus no caminho de Emaús e provavelmente o que Jesus ensinou naqueles 40 dias, que é o que mostra lá em Atos 1. Mas é interessante que o sermão é tão forte que Pedro não consegue nem fazer o apelo. Quem faz o apelo é o público. E então, Pedro, o que nós vamos fazer? Verso 37, né? Exatamente. Né? Que faremos? E aí Pedro já vai e já orienta o batismo. Quer dizer, quando você busca a Bíblia e vai acompanhando, né, o Espírito Santo iluminando, inspirando, a plateia, o público, né, a membresia acompanha e toma a decisão, né? Então Pedro mostrando aqui, e aqui cada vez vai enfatizar mais o estabelecimento do reino de Cristo aqui na Terra, né? Então, nesse verso que você citou, mencionou, Atos 2, 37, 38, nós temos aí o tema do arrependimento, temos o tema do batismo, temos o tema do dom do Espírito Santo, que são temas frequentes, né? Ao longo de tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. Muito bem, nesse segundo bloco nós falamos um pouco sobre a estrutura do livro de Atos, de como ele ajuda na administração eclesiástica, e terminamos falando também de como o sermão de Pedro se relaciona com a temática geral do livro. No próximo bloco, vamos lidar com algumas histórias e experiências que têm muito a nos ensinar do modo como Jesus Cristo, como Deus conduziu o seu povo na Igreja Apostólica. Voltamos num instante.